Existe algo incomum na história de José. Nos dois textos, quase tudo parece estar no mesmo lugar. Os irmãos sentem inveja, José é afastado da família, ele é vendido, ele vai para o Egito, ele enfrenta uma acusação, ele é preso, ele interpreta sonhos, ele chega ao poder e reencontra os irmãos. À primeira vista, parece uma das narrativas mais semelhantes entre a Bíblia e o Alcorão. Mas existe um problema com essa impressão, porque duas histórias podem preservar acontecimentos parecidos e ainda assim construir significados muito diferentes. Na Bíblia, José é a ponte que leva a família de Israel para o Egito. No Alcorão, Yusuf se torna um modelo de fidelidade diante da injustiça. Os acontecimentos permanecem reconhecíveis, mas a pergunta central muda. E então surge a questão que realmente importa. Estamos diante da história de um povo ou da formação espiritual de um crente? A resposta começa com o pai de José. Antes de José, precisamos entender Jacó. Na Bíblia, Jacó não é apenas o pai de uma família numerosa. Ele é filho de Isaque, neto de Abraão e herdeiro da linha da aliança. Mas sua importância cresce quando ele recebe outro nome, Israel. E este momento muda o peso de toda a narrativa, porque os filhos de Jacó não serão apresentados apenas como irmãos, eles serão associados às tribos de Israel. Ou seja, quando a Bíblia conta a história dessa família, ela também está explicando a origem de um povo. Jacó é indivíduo, pai, patriarca, mas também é Israel. E isso significa que os seus conflitos familiares possuem consequências históricas muito maiores. A rivalidade entre irmãos, a preferência de um pai, a venda de José, a fome, a migração para o Egito, tudo isso se torna parte da história que prepara o nascimento coletivo de Israel. E guarde aqui esse ponto. Porque no Alcorão, Jacob continua sendo importante, mas o centro de gravidade da narrativa muda. Jacob permanece profeta, mas a história nacional perde espaço. O Alcorão reconhece Jacob como descendente de Ibrahim e Isaac. Ele aparece ligado à fé, à orientação divina, à continuidade da mensagem monoteísta. Mas o texto corânico não desenvolve sua história para construir da mesma maneira que Gênesis, uma narrativa nacional centrada no nascimento de Israel através das 12 tribos. Os filhos de Israel aparecem muitas vezes no Alcorão, mais de 100 vezes. E isso é indiscutível, mas a estrutura geral não acompanha a história nacional de Israel como eixo central de toda a revelação. O foco recai repetidamente sobre outra questão: como os seres humanos respondem à orientação de Deus? Essa diferença prepara a transformação da história de José. Porque quando Yusuf entra na narrativa, ele já não funciona apenas como uma peça de uma genealogia. Ele passa a funcionar como exemplo. Na Bíblia, José resolve um problema histórico. José é um dos personagens mais desenvolvidos de Gênesis. Ele recebe sonhos, ele é favorecido pelo pai, ele desperta a hostilidade dos irmãos, ele é vendido e levado ao Egito e depois enfrenta uma acusação. Ele é preso, ele interpreta sonhos e acaba elevado a uma posição de enorme autoridade. Mas existe uma pergunta que organiza toda essa sequência. Como a família de Jacó sobreviverá à fome? José chega ao Egito antes dos demais, ascende ao poder antes da crise, armazena alimentos antes da chegada da família. Quando a fome atinge Canaã, os irmãos descem ao Egito em busca de sobrevivência. Então José deixa de ser apenas a vítima de uma traição familiar.
Ele se torna o instrumento através do qual a família da aliança é preservada. E essa mudança possui consequências enormes. A família de Jacó entra no Egito, ali permanece, ali cresce. E é dessa permanência que surgirá mais tarde a situação que preparará o êxodo. Você percebe a cadeia? Sem José no Egito, a migração da família perde sua explicação narrativa. Sem a permanência no Egito, a escravização posterior de Israel não ocupa o mesmo lugar. Sem essa escravidão, a narrativa de Moisés e do Êxodo perde sua base histórica dentro do texto bíblico. José conecta Gênesis ao Êxodo. E por isso que sua história não termina nele. Ela prepara tudo o que vem depois. Mas quando chegamos ao Alcorão, a narrativa preserva muitos acontecimentos e reorganiza sua função. Yusuf recebe algo raro no Alcorão. A história de Yusuf aparece de maneira concentrada na Surata 12. E isso já é incomum. Muitos personagens corânicos aparecem em episódios distribuídos por diferentes suratas. Yusuf recebe uma narrativa extensa e relativamente contínua. E o próprio texto apresenta essa história como a melhor ou a mais bela das narrativas, dependendo da tradução adotada. Esse detalhe já sinaliza que não estamos diante apenas de uma informação sobre o passado. A história é apresentada como ensinamento, como consolo, como orientação. Yusuf é traído, separado do pai, levado para uma terra estrangeira, enfrenta desejo, acusação e prisão, mas não abandona sua fidelidade a Deus. Então a pergunta central deixa de ser apenas como a família de Israel chegou ao Egito, e ela passa a ser como um servo permanece íntegro quando quase tudo ao redor dele parece injusto. A história continua parecida, mas o telespectador está sendo conduzido a outra conclusão. O mesmo episódio ganha outro peso. Um dos momentos mais conhecidos envolve a esposa do senhor egípcio. Na Bíblia, a mulher de Potifar tenta seduzir José. Ele recusa, ela o acusa e José acaba sendo preso. O episódio demonstra integridade, mas funciona também como parte da sequência que o leva à prisão, ao encontro com outros prisioneiros e depois o faraó. No Alcorão, essa parte recebe um desenvolvimento muito maior. Existe a tentativa de sedução, existe a fuga, a roupa rasgada, a disputa sobre a responsabilidade, o testemunho usado para avaliar o que aconteceu. Depois, mulheres da cidade entram na narrativa. Yusuf é novamente confrontado pelo desejo e pela pressão. E prefere a prisão ao abandono de seus princípios. Percebe a mudança da ênfase? Na Bíblia, o episódio é importante dentro do caminho providencial que leva José ao poder. No Alcorão, eles também se tornam uma demonstração intensa de autocontrole, fidelidade e resistência moral. Yusuf não vence porque evita a aprovação. Ele vence porque permanece fiel dentro dela. E esse padrão se repete em toda a narrativa. A história avança por provações. Yusuf sofre com a inveja dos irmãos, depois com o abandono, depois com a escravidão, depois com a tentação, depois com a acusação, depois com a prisão. E mesmo assim, sua trajetória não é apresentada como abandono divino. Muito pelo contrário, cada etapa prepara a seguinte. O poço leva a caravana leva ao Egito, a casa egípcia leva à acusação, a prisão leva à interpretação dos sonhos, a interpretação leva ao governante, e o governante leva Yusuf ao poder. Aquilo que parecia destruição se transforma em preparação.
E esse é um dos grandes motores espirituais da narrativa corânica. A pessoa não conhece o final enquanto atravessa a prova. Deus conhece a estrutura inteira. Por isso, muitos leitores interpretam a história de Yusuf também como uma narrativa de consolo para uma comunidade submetida à pressão, à traição, à perseguição, à separação, à injustiça e, apesar disso, confiança na direção divina. Mas ainda existe uma diferença importante, porque o reencontro com os irmãos também serve a objetivos distintos. Na Bíblia, o reencontro preserva a família da aliança. Quando os irmãos chegam ao Egito, José os reconhece. Eles não o reconhecem. A narrativa cria tensão. José testa os irmãos, observam como tratam a Benjamim. Percebe mudanças em seu comportamento e finalmente revela sua identidade. O reencontro resolve o conflito familiar, mas também permite que Jacó e seus descendentes sejam levados ao Egito. Então, a reconciliação possui um papel coletivo. A família é reunida, a linhagem é preservada. A continuidade da promessa não é interrompida pela fome. No Alcorão, essa dimensão familiar permanece, mas a história enfatiza de forma ainda mais clara paciência, perdão e confiança. Yusuf alcança poder suficiente para se vingar, mas não organiza sua trajetória em torno da vingança. Ele reconhece a providência divina dentro da própria dor e perdoa. Isso transforma sua vitória, porque ele não vence apenas ao sair da prisão. Ele vence ao não se tornar moralmente parecido com aqueles que o feriram. E é aqui que Yusuf se transforma em modelo espiritual, não apenas para uma família, mas para qualquer crente submetido à injustiça. Então, as histórias são iguais? Não exatamente, mas também não são completamente diferentes. Muitos acontecimentos são reconhecíveis nos dois textos, mas semelhança de eventos não significa identidade de função. Na Bíblia, Jacó recebe o nome Israel. Seus filhos estruturam a origem das tribos. José leva a família ao Egito e sua história prepara o Êxodo. A narrativa possui uma função histórica, genealógica e nacional muito forte. No Alcorão, Jacob e Yusuf permanecem ligados aos filhos de Israel, mas a história de Yusuf é reorganizada, especialmente como modelo de fé, de paciência, de castidade, de perseverança, de confiança em Deus, de perdão, o reconhecimento da providência dentro da adversidade. A Bíblia pergunta como a família da aliança foi preservada. O Alcorão pergunta como o servo fiel atravessa a provação sem perder sua integridade. Essa é a diferença central. Existe ainda uma consequência mais profunda. Quando Jacó é principalmente Israel, a narrativa aponta para um povo, para tribos, para uma genealogia, para uma continuidade histórica. Quando Jacob aparece principalmente como profeta e pai de Yusuf, o peso nacional diminui e a mensagem religiosa ganha centralidade. Isso não significa que o Alcorão ignore Israel. Significa que a história não está organizada para conduzir o leitor à mesma conclusão nacional presente na Bíblia. O eixo mudou. Na Bíblia, Abraão, Isaque, Jacó, que se torna Israel, os filhos de Israel, Egito, Êxodo, terra prometida, história nacional. No Alcorão, profetas, provações, orientação, obediência, arrependimento, fidelidade, continuidade da mensagem divina. Os personagens continuam familiares, mas o sistema que organiza suas histórias é diferente.
Então, é história de Israel ou lição espiritual? No início desse vídeo, parecia que estávamos diante de duas versões quase idênticas. Inveja, traição, escravidão, prisão, ascensão, reconciliação. Mas agora conseguimos enxergar a diferença. Na Bíblia, José é indispensável para explicar como Israel chegou ao Egito e como a história avançará em direção a Moisés e ao Êxodo. No Alcorão, Yusuf se torna um dos modelos mais completos de perseverança diante da injustiça. A mesma sequência serve dois projetos narrativos diferentes. Uma história pode preservar eventos semelhantes e ainda assim mudar completamente a sua função. E talvez seja justamente isso que torna José um dos personagens mais importantes dessa série. Porque aqui a diferença não está principalmente naquilo que um texto retirou. Está naquilo que cada texto decidiu fazer com a mesma história. E no próximo vídeo chegaremos a um caso ainda mais sensível: Arão. Arão aparece ao lado de Moisés na Bíblia e no Alcorão. Mas quando Israel constrói o bezerro de ouro, a responsabilidade não permanece no mesmo lugar. E essa mudança revela novamente como cada tradição protege, acusa e redefine seus personagens. E se você quer saber mais sobre as diferenças entre o Alcorão e a Bíblia, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.